E aí, David, de novo aqui, né? Agora fazendo o, o super vídeo de 30 minutos de todo o conteúdo que tu passou sobre manutenção de computadores. Ah, agora, diferente do primeiro vídeo que eu fiz, né? De 10 minutos, esse daqui eu fiz o contrário. Tô usando o celular da minha mãe para ver o Prezi e usando o meu celular para gravar, porque o vídeo que eu fiz eu achei que ficou com áudio muito baixo. Não sei se foi na hora de juntar o vídeo, mas não sei. Bom, não importa. Bom, começando aqui, né, com o que é um computador, que foi o primeiro assunto que foi falado. Basicamente, um computador ele é uma máquina, é um dispositivo eletrônico que executa várias tarefas. E ele é composto por duas partes, é o hardware e o software. O hardware é o corpo, a parte que vai agir, que vai executar as tarefas, e o software é a parte que vai pensar. Então vamos separar que o software é a mente e o hardware é o corpo. A mente pensa e o corpo age. O software pensa, o hardware age. Aí seguindo aqui a definição de hardware que ele diz. E de novo, o hardware é a parte física, literalmente é o computador em si. Ele é a placa-mãe, ele é os coolers, os processadores, a memória RAM, o chipset, todos os componentes que vão compor um computador. E o hardware, ele é dividido em três partes principais, que é a parte de entrada, a parte de saída e a parte de armazenamento. A de entrada é teclado e mouse, a parte de saída é o monitor, que e o hardware, ele é dividido em três partes principais: a parte de entrada, a parte de saída e a parte de armazenamento. Agora indo para os principais componentes de um computador, vamos começar pela querida placa-mãe, né? Que a placa-mãe, ela é o componente que vai conectar todos os outros componentes do computador. É exatamente na placa-mãe que vai estar acoplado o processador. E falando dele, o processador, ele é o componente que vai processar as tarefas, ele vai executar as tarefas. Como o nome diz, processador, ele processa as tarefas. Seguindo agora com os coolers ou o cooler, ele é a parte de resfriamento do computador. Ele é aquelas ventoinhas, né, que pode ser só apenas uma ou mais. Normalmente pode ser só uma, ou então até mais, depende muito da potência do seu computador. E realmente é um ventiladorzinho que faz a respiração do componente, né? A respiração do computador. Agora indo para a memória RAM. A memória RAM é a memória volátil, a memória rápida. Ela é aquela memória temporária que ela não, ela diferente da memória ROM, ela não vai pegar os teus dados e guardar e manter. Por exemplo, caso você reinicie o seu computador, a memória RAM ela vai esvaziar. Aí você vai religar ela e ela vai estar vazia para ela poder pegar os dados de novo e processar eles. E quanto maior a sua memória RAM, mais rápido e mais tarefas ela vai executar de forma melhor. Agora falando da memória ROM, que é o SSD ou um HD, ou um HD, é a memória fixa, né? Aquela memória que realmente vai estar guardada ali. Caso você precise reiniciar o computador, fechar, não sei. Ela não vai ser perdida, ela vai estar salva ali. Ela é a memória fixa, ela tá. Você salva ela e ela vai ficar ali, diferente da RAM. A RAM, ela, caso você reinicie o computador de forma brusca, assim, você vai perder a memória RAM. A ROM não, a ROM ela fica guardada. Agora falando da placa de vídeo os nomes já são bem intuitivos. A placa de vídeo ela realmente ela serve para enviar o vídeo para o monitor.
e as placas de vídeo realmente são feitas para isso, para gerar melhores imagens para o monitor. Agora falando da fonte de alimentação, a fonte de alimentação eu gosto de falar que ela é o coração da coisa, que ela vai bombear o sangue pro computador, que no caso seria a energia, né? Que é na fonte de alimentação que ela vai converter a energia pro computador funcionar. Também é bom lembrar que a fonte ela deve ter uma potência adequada para o seu computador. Caso ela não tenha, ela pode simplesmente explodir. Bom, brincadeiras à parte, mas é, caso o computador tenha uma fonte que não seja adequada, isso pode causar alguns problemas, como realmente queimar alguns componentes do computador ou então mesmo a própria fonte. E as fontes elas costumam ter a certificação 80 Plus. E essa certificação 80 Plus ela tem exatamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis níveis por assim dizer, que é a 80 Plus básica, a bronze, a silver, a gold, a platinum e a titanium, sendo a platinum e a titanium as duas melhores, as duas de mais alta potência. Agora falando do gabinete, o gabinete ele é, por assim dizer, não, não é bem o esqueleto. Não sei se eu gostaria de manter assim, mas vamos dizer que ele é o esqueleto que vai segurar todos os outros órgãos do computador, né? Os outros componentes. Ele é aquela caixa preta normalmente que vai segurar todos os outros componentes do computador. Agora falando novamente de software, que o software ele é a parte pensante da coisa. Ele é quem vai mandar ele vai comandar as atividades do computador, né? Ele é a parte pensante da coisa. E o software ele é classificado em duas formas, que são os softwares de sistema e o software de aplicativo. Agora, voltando para a placa-mãe, bora falar de alguns componentes que tem nela. Primeiramente, o VRM, que é o Voltage Regulator Module, que é o módulo regulador de voltagem, que ele simplesmente é o componente que vai distribuir a energia para os outros componentes da placa-mãe. Agora falando do chipset, o chipset ele é aquela parte verdinha da placa-mãe que tem alguns desenhozinhos. E essa parte ela vai exatamente interligar todos os componentes e fazer com que eles se comuniquem. Aí vem agora os sockets, slots e eles são exatamente o que o nome diz. Eles são encaixes para você poder encaixar alguns componentes. Agora falando dos slots PCI, e tem alguns tipos variados de slot PCI. Tem o PCI X1, X16, X4, X8. Que esse X ele meio que define o tamanho do slot. Agora falando do TDP, que é o Thermal Design Power, ele mede a quantidade de calor máximo que a peça consegue suportar. E tem também o clock e a memória cache. Aí logo em seguida aqui mostram vários e vários e vários exemplos de placas-mães da Intel e da AMD. Onde a Intel, ela primeiramente, bem lá antigamente, ela era meio que a grande empresa que fazia as placas-mães. Até vinha a AMD para tentar competir, né? Tanto que aqui existem vários exemplos que os preços eram ridiculamente grandes, muito altos comparado
ao salário mínimo da época, porque ela era a única que fabricava, então não tinha muita opção. Então eles poderiam colocar qualquer preço nas placas-mãe deles, que o pessoal ia comprar porque realmente era a única opção que tinha. Aí logo depois, vamos vendo no que, conforme o tempo foi passando, eles foram meio que diminuindo o preço, aumentando a qualidade e tinha um concorrente trabalhando junto para poder competir com eles e o preço foi realmente diminuindo. Não só de placa-mães aqui tem exemplos, mas também de processadores. Por exemplo, o Core i7-4790, que foi lançado em 2013, que o preço na época era o dobro de um salário mínimo da época, o que é bizarro de pensar, que era uma coisa tão fraca para a época, para época não, quer dizer, tão fraca para hoje em dia, mas tão forte na época ser tão caro. E um detalhe, existem vários exemplos de placa-mãe aqui, por exemplo, essa placa-mãe H610 e a placa-mãe Z790. Entre essas duas, dá para perceber quem é a melhor, não só pela aparência, mas também pelo nome. Porque a placa-mãe H610 e a placa-mãe Z790, a Z790 ela é melhor exatamente pelo nome, pela inicial Z. Com o quão mais longe da primeira letra do alfabeto, melhor é a potência dessa placa-mãe. Por que essa regra? Eu não faço a menor ideia, mas é isso. Agora voltando para a memória RAM e falando exatamente, mais especificamente dos DDRs. E primeiro o DDR1, que foi lançado nos anos 2000, com uma frequência máxima de 4000 MHz e com o tamanho máximo de gigabytes de apenas 1 gigabyte, que atualmente não é nada, mas antigamente já era o suficiente para os PCs da época. Aí 3 anos depois veio o primeiro DDR2, que tinha uma frequência máxima de 800 MHz e um tamanho máximo do pente de 4 gigabytes. Mais 4 anos depois veio o primeiro DDR3, que já tinha uma frequência máxima de 160 MHz e um tamanho máximo do pente de 16 gigabytes, que já é um avanço bem legal. E mais 7 anos depois, em 2014, já foi lançado o DDR4 com o tamanho máximo de gigabytes de 128, que é um avanço gigantesco, e a frequência máxima dele de 3.200 MHz. Realmente o avanço de 7 anos foi gigantesco. E mais 6 anos depois veio o primeiro DDR5, que foi lançado em 2020, com tamanho máximo do pente de 512 gigabytes, gigante, potente demais, e a frequência máxima de 5.600 MHz. Agora falando da timeline da memória ROM, que é a primeira memória ROM que veio bem antes até da memória RAM, que a primeira foi lançada em 1956, que era um trambolho gigantesco que não suportava nem 1 GB ainda na época, era só megabytes. E a segunda foi lançado aí logo depois da primeira memória ROM de 1956 veio a de 1991 para depois 2012 só vir lançar uma nova versão. Aí logo depois 2013 e depois 2025, que é o ano que a gente está. Agora falando sobre o cooler. O cooler aqui ele foi separado em algumas partes que compõem ele. E a primeira parte é o dissipador. O dissipador ele normalmente é feito de alguns metais, ele é composto de alguns metais que normalmente são o cobre e o alumínio. E o dissipador, ele é formado por algumas gradezinhas, ele tem uns certos desenhos
que é nessas grades que o calor ele vai se concentrar para ele se espalhar melhor. E além dele ser composto por essas grades, ele é feito exatamente de cobre ou alumínio, porque esses materiais conduzem bem o calor. E eles tanto esquentam rápido quanto esfriam rápido. Então é exatamente por isso. Logo em seguida é citado duas outras formas de eliminar o calor, que é o IHS, é o Integrated Heat Spreader, e a pasta térmica, que ambos eles complementam a dissipação do calor. Também é citado a potência de um cooler e uma potência que seria baixa ou alta. No caso é o RPM, que é a repetições por minuto. E é citado aqui um exemplo que 1200 RPM é uma baixa a média potência. E uma alta potência seria de 3000 por minuto, no caso RPM por minuto. Agora falando dos componentes da fonte de alimentação, primeiro é com a parte de resfriamento novamente. É, tanto no gabinete como na placa de vídeo, como na fonte de alimentação também tem um sistema de resfriamento que é necessário para não superaquecer os componentes e o próprio gabinete. Também tem os transformadores, que eles servem para alimentar os outros componentes do PC. E também tem os diodos, que servem para transformar correntes alternadas em correntes contínuas. Também tem os capacitores e indutores, que eles transformam a energia para meio que purificar ela, transformar ela numa energia mais limpa. Agora vem os reguladores de tensão, que são os transitores ou os MOSFETs. E eles controlam a conversão de energia, fazendo com que não haja nenhuma sobrecarga na fonte. Agora falando do circuito PFC, que ele está presente na fonte de alimentação para que ela seja mais eficiente, para que ela não tenha uma redução ou desperdício de energia. Aí agora vem a placa de circuito, é a PCB. Ela tá lá exatamente para ligar os componentes e fazer com que eles se comuniquem. Assim como na placa-mãe tem o seu circuito, né? Na fonte de alimentação também tem. Agora citando novamente a certificação 80 Plus, que ela tem 6 níveis, por assim dizer, que é a padrão, 80 Plus padrão, a bronze, a silver, a gold, a platinum e a titânio, sendo a titânio a melhor de todas e a segunda melhor a platinum. Agora falando mais da placa de vídeo ou da GPU, que nela tem os GPUs. E esses GPUs normalmente tem diferentes pinos. Eu tenho pinos, tem 6 pinos, 8 pinos ou 12 pinos, que fornecem 75 watts, 150 watts e 600 watts de potência, respectivamente. Agora falando dos conectores PCI, normalmente nas placas de vídeo mais modernas, elas costumam possuir o PCI X16, que ele tem um número de pistas, né? Que o X16 é o número de pistas deles. E o PCI ele pode ter três variações, que é o 3.0, o 4.0 e o 5.0. Que o 3.0 ele é até 16 GB, o 4.0 é 32 GB e o 5.0 até 64 GB. Agora falando da GPU, que é a unidade de processamento gráfico, ou também VPU, a unidade de processamento visual, ela age como um microprocessador.
que ela vai gerar realmente as melhores imagens, né? Agora falando da memória VRAM, que ela é a memória RAM da placa de vídeo, por isso VRAM, que é a Video Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório de vídeo. E assim como na placa de vídeo, na placa mãe, aqui na placa de vídeo também tem o VRM, que é o módulo de regulagem de voltagem, né? Também na placa de vídeo, ela costuma ter uma entrada HDMI que suporta até 4K de qualidade de imagem e 60 Hz. Logo depois é mostrado alguns exemplos de placa de vídeo. Não, uma grande parte aqui é da Nvidia, que até atualmente ela é uma das melhores que cria e lança placas de vídeo. E desde das suas primeiras versões de placa de vídeo, tinha a versão normal, né, a padrão, e a versão do criador, que é uma versão que não muda nada, quase nada em questão de potência, mas é meio que um artigo de luxo, que ela é visualmente diferente. E particularmente, grande parte delas aqui eu não vejo motivo para que gastar nessa versão, se você não for um colecionador, que grande parte delas é bem feia, tem um visual realmente comparado com a versão normal, até que mais feio ainda. Então é bem coisa assim de colecionador mesmo, item pra gente que quer comprar e quer deixar aquilo ali para render ou então para vender mais futuramente, porque as mais antigas hoje em dia devem custar um dinheiro muito grande. E agora, antes de finalizar, falar novamente sobre o gabinete. Que o gabinete ele é aquela caixa preta normalmente que segura todos os componentes. Como eu disse antes, é meio que o esqueleto, por assim dizer, que vai segurar todos os outros órgãos do computador e vai manter eles seguros. E é no próprio gabinete que você vai organizar e montar o seu PC. E nele é essencialmente importante para você ter o gabinete para os seus itens estarem bem conectados e também para você ter uma boa ventilação, que é junto com o cooler e o sistema de ventilação dele, que vai ter todo o caminho de entrada da ventilação e da saída, para poder ter todo o movimento do ar e ter uma boa ventilação. Agora falando sobre a internet antes de finalizar o vídeo. O que é a internet, né? A internet ela é a ligação de várias pessoas via rede de computadores. O que hoje em dia, principalmente muito antigamente até desde o do seu início, da sua implementação no mundo, é o que influencia muito na globalização, que é a aproximação dos países, né? Que a internet ela ajuda muito no mundo na globalização mesmo, na aproximação dos países. Você pode ter notícia do mundo inteiro, mesmo você estando do outro lado do planeta. E aqui fala o que é uma rede de computadores. Uma rede de computadores é realmente, como o nome já diz, uma rede, uma ligação de computadores que compartilham informações. E aqui agora fala o que é a LAN, que é a Local Area Network, que é a ligação em um local mais fechado, por assim dizer. É a rede local, vamos colocar assim. Por exemplo, na Futuri tem uma LAN. A LAN ela conecta dispositivos naquela área, que no caso seria da escola, e ela oferece uma alta velocidade de transmissão entre esses computadores que estão ligados na LAN. Agora, além da LAN, também tem a MAN, que é a Metropolitan Area Network, que ela seria
a LAN, só que na área metropolitana, como o nome já diz, que em vez de ser só num lugar fechado, numa casa, numa escola ou algo do tipo, seria na área metropolitana, seria o escopo dela seria de uma metrópole, de uma cidade, entendeu? E agora, por terceira e última, a WAN, ou WAN, que é a Wide Area Network. E agora, expandindo bem mais o escopo, é a rede mundial. Aqui realmente liga todos os países do mundo e todos os locais que têm acesso à internet. E para ela ter esse acesso no mundo inteiro, ela usa alguns meios como cabeamento marinho, né? Tem fios que percorrem todo o oceano para ligar os países, ou então por meio de satélites. Agora falando de quem usa a internet e o que essas pessoas fazem. Quem usa a internet somos nós, né? Literalmente todas as pessoas que têm acesso, que podem ter acesso. E nós usamos normalmente para entretenimento, trabalho, estudos, atualmente até muito mais que isso, tanto para o bem tanto para o mal. E é não só como nós pessoas estamos na internet, também existem servidores. Servidores públicos, servidores privados, todos os tipos. Servidores de empresas, servidores do governo, servidores de hospitais, escolas, os mais diversos tipos. E esses servidores são criados exatamente para atender um propósito, como eu citei antes, pode ser para saúde, estudos, trabalho, diversos exemplos. Agora falando o que é upload e download. Upload ele é o ato de salvar na nuvem algo que está no dispositivo local, no caso no computador ou no celular, que você, por exemplo, faz o upload de uma imagem, você manda essa imagem para a nuvem e ela vai ficar salva lá para você poder acessar novamente depois. Agora, o download ele é exatamente a outra parte do processo. Primeiro você faz o upload, manda uma imagem, um arquivo para a nuvem, e o download você vai trazer aquilo de volta. Você vai baixar de volta aquilo que você mandou para a nuvem, por exemplo. Agora falando um pouquinho da história da internet, ela começou na ARPANET, que foi desenvolvido nos anos 60 e só foi liberada ao público em 1991. E ela foi liberada exatamente ao público em 1991 pelo Tim Berners-Lee, que foi no momento da criação do World Wide Web, que no caso é a www, que está presente nas descrições de site, né? Por exemplo, www.com.br. Agora falando de como a internet funciona, que primeiro é por redes de computadores, né? Que no caso são aquelas três que eu citei: as redes LAN, as redes MAN ou WAN. Também por provedores de internet, que são, por exemplo, as operadoras que existem por aí: Oi, TIM, Claro, Vivo, que oferecem não só planos de celulares, como de internet, no caso, que são os 3G, 4G, 5G atualmente, ou então o próprio plano de internet delas, né, que no caso seria o Wi-Fi. Aí aqui cita todo o processo de um simples envio de mensagem pelo WhatsApp, que a partir do momento que você manda um simples texto, acontece todo um processo super elaborado de a sua mensagem chegar no servidor do WhatsApp, as pessoas olharem aquela mensagem e enviarem. Para isso acontecer, acontece todo um processo muito elaborado, só que é tão rápido que ninguém percebe. Em literalmente apenas um segundo você manda uma mensagem
e no outro segundo essa mensagem chega na pessoa, acontece uma maracutaia inteira por trás para isso ocorrer. E para finalizar, é citado aqui alguns protocolos da nossa segurança, que é o IP Protocol, que ele é o protocolo de internet, que é um conjunto de regras para proteger os nossos dados, né, a nossa segurança. E também tem a criptografia de ponta a ponta, que novamente é para assegurar a nossa segurança online, né, a nossa privacidade de comunicação. Então é isso, esse foi o super vídeo maluco de 30 minutos sobre o conteúdo aí do módulo de manutenção de computadores. E é isso. Espero que tenha gostado. Se não gostou, tamo junto. Não importa. Like.